Meus prezados irmãos, meus amigos, conforme eu prometi naquele vídeo, foi postado no Facebook da minha esposa, da Auri, eu disse que logo estaria compartilhando alguns estudos com os irmãos. Ainda por causa da minha deficiência, da insuficiência cardíaca, eu me canso muito facilmente e não tenho condições de falar muito tempo. Então, essas mensagens serão bem curtas, talvez 5 minutos, 10 minutos. E eu gostaria de repartir com os irmãos, nessa primeira oportunidade, um texto da Palavra de Deus, do livro de Atos, e aproveito para dizer que, como nós precisamos ter cuidado quando lemos a Palavra de Deus, estudamos a Palavra de Deus, porque esse texto que eu vou repartir com os irmãos, de Atos 15, eu li, eu já tenho 55 anos de fé. Me converti aos 19, estou hoje com 74 e completo 75 em julho. Então eu li praticamente durante mais de 40 anos, 45 anos, são uns 10 anos atrás. Eu comecei, o Senhor teve misericórdia e me permitiu enxergar alguns versículos, e não sei quantos mais que existem na palavra, que ainda nós não podemos enxergar com os olhos da fé. E esse me tocou profundamente, porque ele tem a ver diretamente com a pessoa de Deus, o programa de Deus, o plano redentor de Deus. A doutrina popular, que eu durante tanto tempo preguei como pastor batista, que foi, que quando ocorreu o arrebatamento da igreja, acabou a era da graça. Ninguém mais poderá ser salvo. E aí então agora é só julgamento. Meus amigos, meus irmãos, eu quero deixar para vocês aqui um texto da Palavra de Deus, e ainda baseado nas palavras de Paulo, em 1 Coríntios 10, 32, uma carta do Novo Testamento, escrita pelo apóstolo, nós chamamos de grande apóstolo, na verdade ele foi pequeno, para poder ser grande diante de Deus. Mas ele escreveu no capítulo 10, verso 32, que nós não devemos servir de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. O que ele queria dizer com isso? É que Deus, nos dias de Paulo, e portanto, dentro do Novo Testamento, escrevendo para a igreja, para nós, ele disse que Deus divide a humanidade em 3 grupos: judeus, gentios e a igreja. E nós sabemos que a Bíblia, ela foi dividida do Antigo Testamento até chegar na pessoa de Cristo exatamente dessa forma. No Gênesis capítulo de 1 a 11, Deus trata com todas as nações. Nos dias de Noé, foi dito ainda que se alguém derramasse o sangue do seu irmão, essa irmandade era a irmandade em Adão, a irmandade em Cristo, que não existia ainda. E no capítulo 11, numa metade do capítulo, Deus foi e chamou Abraão. E ali começou a haver a primeira separação da humanidade, que hoje são conhecidos como gentios, judeus e gentios. E então, com a pessoa de Abraão, depois Isaac e Jacó, vieram os 12 filhos, as 12 tribos, e o povo de Israel então nasceu como nação. E eles foram preparados durante 2000 anos para trazer o Salvador, e trouxeram. Como o próprio Senhor Jesus disse que a salvação vem
dos judeus, ou através dos judeus. Então, meus irmãos, a palavra de Deus diz claramente que para Deus ele trata com a humanidade, judeus, gentios e a igreja. Quando Jesus veio, ele juntou judeus e gentios num corpo só. Mas não significa que os judeus, o Israel, acabou de jeito nenhum. Ele vai continuar tratando com eles. E aí, Atos 15, eu tenho que ser aqui bem rápido, para também não quero criar um estudo muito longo, porque eu não teria nem como mandar por e-mail, né, para não ficar muito pesado. Mas no texto de Atos capítulo 15, muitos chamam de concílio em Jerusalém. Não tem nada de concílio, foi um encontro que teve ali com os presbíteros da igreja, os apóstolos que estavam saindo para pregar o evangelho, e os judaizantes, que iam atrás de Paulo e de Silas, e Paulo, Barnabé, para poder forçar as pessoas que eram gentios a guardar a lei dos judeus. E aí, então, a palavra de Deus diz que, depois de ouvir toda aquela situação, né, um dos representantes da igreja em Jerusalém, que era o Tiago, e ele se levantou, e a palavra então de Deus diz que, Atos capítulo 15, do verso 12 ao 18, está escrito assim: toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contava quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. E depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: atentai, irmãos, nas minhas palavras. E expôs Simão Pedro, como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. O que ele estava querendo se referir? A ida de Pedro na casa de Cornélio. E com uma das chaves que o Senhor deu para ele, ele abriu a porta do reino para os gentios, na pessoa de Cornélio. E ele continua dizendo: conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito. Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei. Saltei um versículo. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. O que ele queria dizer com isso aqui? Que era a formação da igreja, um povo para o nome do Senhor, né? Como Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. E aí então ele continua dizendo que confere com isso as palavras dos profetas, como está escrito. Cumpridas essas coisas, ou seja, quando o corpo de Cristo for completado, né, quando entrar a plenitude dos gentios, lá de Romanos capítulo 11, voltarei. No original você tem a palavra eu voltarei, que é o Senhor Jesus. E quando ele voltar, depois da edificação da igreja ser completada e formada, e fechado esse bloco, ele diz assim: reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Então, irmãos, a segunda etapa, quando a igreja for formada, é que o Senhor vai se voltar para os gentios, para os judeus. E aí, segundo Romanos capítulo 11, está escrito lá: todo Israel será salvo. Mateus 24 diz que todas as tribos da terra verão o Senhor descendo nas nuvens, com poder e glória, e o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. E eles lamentarão ao descobrirem que eles assassinaram, mataram o seu Messias. E tudo isso, irmãos, então, para quê? Estou concluindo aqui essa pequena mensagem. E vamos continuar depois. É que, uma vez que a igreja foi formada, o tabernáculo de Davi, a nação de Israel, foi restaurada, recuperada. O tabernáculo foi novamente levantado e restaurado das suas ruínas. Aí diz Tiago: para que os demais homens busquem ao Senhor. Sim, todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde séculos. Então, meus irmãos, quando a igreja for formada, Israel for levantado como nação,
diante do Senhor e aceitar Jesus como Messias, Deus abrirá a porta para os gentios. Quando será isso? Na época do milênio. Para que eles também tenham oportunidade de conhecer o Senhor. Nós prosseguiremos em outro vídeo, né? Com essas palavras vou poder explicar melhor. Que o Senhor nos abençoe e abençoe a sua palavra no nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém.